Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, e o nosso personagem de hoje é um tanto inusitado. O nome dele é Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos da América. Ele decretou a emancipação dos escravos. Foi considerado um dos inspiradores da moderna democracia. Tornou-se uma das maiores figuras da história americana. Ele defendia a causa dos pobres e humildes. Aos 7 anos de idade, já trabalhava no campo e teve vários empregos. Ele foi lenhador, trabalhou numa serraria, foi barqueiro, balconista e também chefe dos correios. Nas horas vagas, ele se dedicava à leitura de livros concedidos por amigos e vizinhos. Aos 9 anos, ficou órfão de mãe. Bem, como Abraham Lincoln conseguiu ser tão bem-sucedido ao lidar com pessoas? Qual era o segredo? Que tipo de método ele usava para se relacionar bem com as pessoas? Vamos ver um pouco mais sobre a vida de Abraham Lincoln. Quando ainda jovem, Abraham Lincoln era muito crítico e também irreverente. Um dia, ele resolveu criticar e zombar de alguém da sociedade da época, escrevendo cartas e poemas com mensagens comprometedoras a respeito da pessoa. Em seguida, os espalhou pelas estradas e caminhos onde certamente seriam encontradas. Uma dessas cartas provocou mágoas e ressentimentos que duraram a vida toda. Nos dias atuais, seria como criticar e difamar alguém nas redes sociais. Alguns anos mais tarde, Lincoln se formou como advogado e estava em plena atividade do ofício. Porém, ainda era muito crítico e irreverente. Gostava de atacar seus adversários abertamente. Como naquela época ainda não havia redes sociais, ele escrevia cartas e as publicava nos jornais. Lincoln fazia isso constantemente, sempre atacando e criticando. Até que, no outono de 1842, ele escreveu uma carta anônima, fazendo críticas picantes a uma figura pública da época e publicou essa carta no jornal mais popular daquele lugar, o que foi motivo de gargalhadas para toda a cidade. O homem a quem Lincoln havia criticado era um irlandês muito sensível e orgulhoso, daqueles que não leva desaforo para casa, que logo descobriu que foi Lincoln o autor da carta. Imediatamente montou no seu cavalo e foi pessoalmente desafiá-lo para um duelo. Lincoln não era a favor de duelos, mas, por uma questão de honra, não recusou. No dia, local e hora marcado, Lincoln e seu oponente se encontraram para o duelo até a morte com espadas de cavalaria. Porém, no último minuto, os padrinhos resolveram suspender o duelo. Este foi o mais triste incidente pessoal da vida de Lincoln, porém serviu de grande lição na arte de tratar as pessoas. Depois disso, nunca mais ridicularizou ninguém e, desde então, jamais criticou qualquer pessoa por coisa alguma. Ele dizia: não julgueis, se não quiserdes serdes julgados. Abraham Lincoln precisou ser confrontado para mudar sua forma de relacionar-se com as pessoas. Ao longo da história da Bíblia, vários personagens, logo após se encontrarem com a presença de Deus, mudaram de vida por meio de uma experiência pessoal transformadora. Dentre eles, quero destacar Saulo,
judeu da tribo de Benjamim, fariseu, cidadão romano, instruído aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres para a prisão. Pensava que estava fazendo o bem ao seu país enquanto perseguia os seguidores de Cristo. Até que um dia, a caminho de Damasco, uma luz forte brilhou do céu ao redor dele e fez com que ele caísse por terra e ficasse cego. Enquanto isso, uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atônito, pasmo e admirado, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta que ele recebeu o deixou surpreso e apavorado. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos capítulo 9, a partir do versículo 4. Desde então, Saulo se tornou Paulo, de perseguidor para seguidor de Cristo. Veja que Abraham Lincoln foi confrontado por um ser humano de carne e osso igual a ele mesmo e a partir de então mudou. Saulo, por outro lado, precisou ser confrontado pelo próprio Deus na pessoa maravilhosa de seu Filho Jesus Cristo. E quanto a mim, e quanto a você, talvez agora mesmo estejamos sendo confrontados pelas palavras desta mensagem. Será que já não é o bastante para refletirmos, buscando mudanças significativas em nossas vidas? Todos os dias somos confrontados e exortados, através da natureza e de toda a criação, obras das mãos de Deus. Salmo 19 está escrito que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Decida agora mesmo. Mude para melhor. Mude sua maneira de enxergar o próximo, sem julgamentos precipitados, sem críticas destrutivas. Todos nós somos criatura de Deus, obra de suas mãos, chamados para sermos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo devocional.